Então você decidiu que quer comprar um notebook, mas você não entende absolutamente nada de notebook, de PC, nada. Bom, nesse vídeo eu vou te ajudar um pouco, porque eu acho que antes de você comprar, começar a usar ou trocar de notebook, tem algumas coisas que é o mínimo, é o básico que você tem que saber sobre notebook para você não ser enganado, seja na hora de comprar ou na hora de levar para aquele lugarzinho que faz formatação. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, tudo certo com vocês? Pois é, vamos para aquele tipo de vídeo que vocês gostam demais, de dicas. Nesse caso, mais do que dicas. É realmente o mínimo que você tem que fazer. Tem coisa aqui que é muito básica e que provavelmente talvez você saiba, mas tem umas que são muito básicas e quase ninguém sabe. Então eu acho que é importante você saber. E se no final do vídeo eu te dei dicas importantes e valiosas, eu só te peço duas coisas. A primeira, clica aqui no botão de gostei e depois comenta também se eu te ajudei ou não te ajudei. Bom, a primeira coisa que você precisa saber na hora que você for comprar, trocar o notebook, não importa, é comprar no lugar correto, no lugar confiável. Obviamente, hoje em dia a maioria das pessoas compram pela internet. E a internet tem muitos lugares que são confiáveis, outros que não. E tem muitos lugares que são confiáveis, mas que tem alguns produtos que não são confiáveis. Então vamos lá. Primeiro, plataformas como Mercado Livre, Amazon, Shopee são ótimas, são muito confiáveis e a vantagem dessas plataformas é que na hora que você compra, se o produto chega errado, se chega um produto com defeito, alguma coisa, é super fácil devolver para trocar ou para pegar o seu dinheiro de volta. Então essas plataformas são ótimas. Mas mesmo nessas plataformas, é muito importante você verificar se o vendedor é confiável também. Não porque você não vai conseguir devolver depois, você até vai conseguir devolver. Só que é só para você evitar ter dor de cabeça, né? Então sempre veja, compre de plataformas confiáveis e grandes como Mercado Livre, Shopee, Amazon. É claro, existem também as lojas físicas. Essas você também precisa de muita atenção. Não porque essas lojas físicas grandes não são confiáveis, tá? Tem muitas que são muito boas. Eu gosto muito da Fast Shop, tem a Casas Bahia, Magazine Luiza, essas lojas são boas, só que o problema é que às vezes o vendedor não é muito bom. Então você vai numa Casas Bahia, que é uma loja que vende desde máquina de lavar até geladeira e notebook, pô, maravilhoso, certeza que vai ter produto bom. Mas primeiro, nem sempre o preço é o melhor, na maioria das vezes não é, e às vezes o vendedor não é tão bom. Então você tem que ter o seu próprio conhecimento para que você, não é que você seja enganado, mas para que não te vendam coisas que não são para você, que não é o ideal para você e principalmente para que você não pague caro. Então pesquise preço antes e saiba onde você está comprando. Essa é a dica mais básica de todas. E a segunda dica é comprar um notebook com Windows ou com Linux. O que você deve fazer? Você deve estar navegando na internet aí, ou às vezes você vai na loja física e você encontra alguns notebooks que o sistema operacional não é o Windows, ele não vem com o sistema operacional Windows instalado, ele vem com Linux. Linux é outro sistema operacional. O problema é que Linux, de maneira geral, é até um sistema muito bom, tem várias bases de Linux muito boa, mas os Linux que vem nesses notebooks é horrível. É um Ubuntu lá, uma versão do Linux horrível, não tem nada. O que significa que quando você compra um notebook com Linux e ele chega em sua casa, você tem que instalar o Windows se você quiser usar ele de verdade. Não dá para usar com Linux, não vai ter aplicativo nenhum para ele do jeito que vem de fábrica. Você vai ter que instalar o Windows. E aí, meu amigo, a questão é o seguinte, primeiro, saiba se o notebook que você está comprando está vindo com Windows ou com Linux. E é muito simples de você ver isso. Às vezes fica no título do próprio notebook, por exemplo, olha esse anúncio aí do Slim 3 no Mercado Livre. Você pode ver que no próprio título está escrito que ele já vem com Windows. Às vezes não está no título, mas está na descrição. Então olha só esse outro print aí, onde na descrição mostra que o sistema operacional que vem é Windows. E também quando vem com Linux, a mesma coisa. Geralmente quando vem com Linux, até às vezes o wallpaper da foto do anúncio é o Linux. Então olha esse anúncio aí do Slim 3, que é com Linux. Você pode ver que não tem nada no título, mas se você for na descrição, lá vai estar escrito que ele vem com Linux. Então primeiro, saiba o sistema operacional que você está comprando. E se você comprar com Linux, saiba que instalar o Windows é muito fácil, pessoal. Bom, tem um vídeo completo aqui no canal com passo a passo de como você instalar o Windows no seu computador. Mas o que você precisa saber é o seguinte, dá para você baixar de graça no site da Microsoft, é super fácil de instalar, você só precisa de um pendrive para isso, tá? Então você vai entrar no site da Microsoft, vai baixar lá o Windows, vai colocar no pendrive, vai instalar no seu notebook, é muito fácil. Tá, então saber onde comprar é importante. Você precisa olhar sempre os preços para não ser enganado. Então sempre pesquisa as médias dos preços nos lugares, na internet ou principalmente no nosso grupo de ofertas, que vai estar aqui na descrição. Clica no link, entra aqui no grupo de ofertas e lá você pode ficar atento sempre que a gente manda os notebooks lá todo dia que está em promoção e você já vai ter uma média de preço e poder comprar barato lá com os links que a gente manda também, ou no mínimo ter uma base de preço.
Se você entrar no WhatsApp ou até mesmo no Telegram, por exemplo, você pode até pesquisar o histórico da nossa conversa lá no grupo e verificar se o notebook que você quer comprar a gente já mandou em algum momento. É bem provável que a gente já mandou, porque a gente manda todos que tem. E aí você vai poder ver os preços que ele estava custando e ver se realmente está em promoção ou não tá bom o preço, tá? Depois de tudo isso, uma coisa que você precisa saber é o seguinte, beleza, comprou o notebook, instalou o Windows, tudo mais, e talvez o notebook esteja lento. Ou o notebook, eu quero vender o notebook, eu quero trocar, eu quero apagar as coisas, eu quero formatar o meu computador. Essa palavrinha formatar já tirou dinheiro de muita gente, mas hoje em dia não precisa tirar dinheiro de mais ninguém, porque para você formatar o seu computador ou o seu notebook com Windows, você não precisa pagar ninguém. Você também não precisa ter nenhum curso de informática e muito menos equipamento para isso, tá? Eu vou te ensinar agora como é que você formata o seu computador ou notebook com Windows, caso você precise. No seu computador ou notebook com Windows, você só vai clicar ali no botão Iniciar, vai abrir o menu Iniciar, você vai achar a opção Configurações, você vai clicar em Sistema, vai clicar em Recuperação e na opção Restaurar PC, você vai clicar Restaurar o computador. Vai colocar remover tudo e vai colocar download da nuvem. Pronto, vai avançar, o seu próprio computador ou notebook vai baixar o Windows, apagar todos os dados do seu computador, formatar ele e deixar ele zerado de fábrica. É muito simples, basta fazer isso e basta que seu notebook esteja ligado na tomada. Acabou, não precisa levar em nenhuma assistência técnica, não precisa pagar ninguém para fazer isso para você. É super fácil, você pode fazer de casa e é grátis. É importante que você saiba disso. Outra coisa que você precisa saber, será que o notebook que eu vou comprar ou o notebook que eu tenho em casa faz upgrade? O que é upgrade? Upgrade é você poder trocar o SSD ou a memória RAM do seu notebook. Por que você vai querer fazer isso? Às vezes você quer colocar um SSD a mais, que você quer mais armazenamento. Às vezes você quer colocar mais memória RAM, porque você está precisando para poder trabalhar com mais arquivos. Bom, não tem um segredo assim para você saber se o notebook faz ou não faz upgrade. O melhor jeito é pesquisando mesmo. Você pode ver vídeos aqui do canal, a gente faz vídeo de todos os notebooks que tem, então é só você pesquisar aqui no canal o vídeo review do notebook, lá eu falo se faz ou não upgrade de memória RAM ou SSD. Mas uma outra alternativa também é você pesquisar alguns sites especializados nisso. Por exemplo, o site Qual Notebook Comprar. Lá você pode entrar nesse site e pesquisar lá o nome do notebook e você vai ver a informação se ele faz ou não upgrade, ou até mesmo na descrição do produto no site que você quer comprar. Às vezes a descrição do produto em site está errada, tá? Então nem sempre acredite em toda a descrição do produto. Já vi muita descrição em site errado, mas se você for em sites especializados mesmo, como Qual Notebook Comprar ou nos vídeos aqui do canal, aí você pode confiar. Então saiba se o notebook que você está comprando faz upgrade, porque é muito bom, ele vai durar mais tempo também. E aproveite o upgrade do seu notebook. Se ele faz upgrade e você está com pouca memória RAM, coloque mais memória RAM, coloque um SSD maior, que às vezes já vai melhorar o problema do seu desempenho. Você vai ter um notebook que vai durar muito mais tempo, que vai parar de travar, vai te atender muito melhor. Outra coisa, você precisa saber sobre processador. Pessoal, cada processador é diferente de outro. E não é simples como parece. Não é todo i3 que é pior do que um i5. Não é todo i7 que é melhor do que um i5, por exemplo. Bom, é bem difícil aqui eu te explicar tudo sobre processador. Eu precisaria fazer um vídeo de mais de 20 minutos só disso. Mas de maneira geral, a principal coisa que você tem que fazer antes de comprar um notebook é, mais uma vez, ver review para você ver o desempenho dele. Mas existem algumas técnicas para você já saber de cara se é um processador bom ou se ele é melhor ou pior do que outro que você estava vendo, tá? Então, bom, vamos lá. Se o seu computador for um Intel, o que você precisa saber se o seu computador for um Intel? Primeiro, que existem vários tipos de processadores Intel. Existe a série U, a série P, a série H e a série HX, como vocês estão vendo. Tá vendo esse número que tá de baixo ali? 15 watts, 28, 45 e 55 watts? Isso é a quantidade de energia máxima que aquele processador consegue consumir. Quanto mais energia ele consome, mais forte é esse processador, mas também mais bateria ele gasta. Porém, se você está precisando de algo com muita performance, você não vai ligar para a bateria, você quer potência. Então o ideal é você pegar um Intel cujo final seja HX. Tem vários computadores assim, tá? Por exemplo, um dos notebooks gamers mais vendidos do momento, o Lenovo Lock, tem várias versões de processador dele. Esse anúncio que vocês estão vendo
é um i7 12650HX. Esse HX no final do processador significa que ele é de alto desempenho, ele gasta muita bateria, mas ele entrega muito desempenho, ele é muito forte. E tá vendo aquele primeiro número que aparece, o 12? Significa que ele é da 12ª geração. No momento que eu tô gravando esse vídeo, por exemplo, as últimas gerações de processadores Intel para notebook já tá na 14ª geração. Obviamente, quanto mais avançado é a geração, melhor ele fica, mais eficiente ele fica, menos ele gasta bateria e mais forte ele fica. Então é sempre bom você comprar também processadores mais novos. Mas por que eu mostrei tudo isso? Porque às vezes você vai comprar um notebook que tem um processador i7, mas ele é H, que já é bom. Porém, você está comparando com outro notebook que é um i5, só que afinal HX. Qual que é melhor? Se os dois forem da mesma geração, é bem provável que o i5HX seja melhor do que o i7H. Entendeu? Caso seja um Ryzen, eu também vou colocar uma tabelinha aí. É uma tabelinha antiga, mas é só para vocês terem uma base. Existem os Ryzen U, que são para usuários comuns trabalhar, coisa básica e para durar bastante a bateria. Você tem desde o Ryzen 3 até o Ryzen 7. Beleza. Só que também você tem a série H, que são para notebooks para trabalhos mais pesados, jogar, então são processadores bem melhores. Começa também no Ryzen 5 e vai até o Ryzen 9. Tá vendo esses últimos processadores ali? Ryzen 7 5800U é o processador mais forte da série U dessa tabela. Porém, acredite se quiser, ele é mais fraco do que o Ryzen 5 5600HS, que é o processador mais fraco da série H. Então assim, o Ryzen 7 às vezes é mais fraco do que o Ryzen 5. Então entenda antes isso sobre processadores, sobre as siglas, tá? Então sempre que o processador tiver U, ele é mais fraco, mas ele dura mais a bateria. Sempre que ele tiver H, é melhor, tanto Intel quanto AMD. E se ele tiver HX, é melhor ainda, tá? É o mais forte que tem. Então tem essas nomenclaturas também, saiba disso, tá? Se tiver alguma dúvida, sempre pesquise e review para você ter certeza que o notebook entrega o desempenho que você precisa. E as últimas dicas muito importantes que você tem que saber sobre o notebook. A primeira, saiba a tela dele. Antes de comprar um notebook, veja se a tela é boa. E eu já vou te falar as telas que não são boas, que na verdade é um tipo só, que não é muito bom. Telas TN. TN é um tipo de tela que tem um campo de visão muito baixo, cores muito lavadas, brilho baixo, a tela ela é ruim de maneira geral. Você pode comprar notebook com tela TN, não tem problema, desde que você entenda que a tela não é muito boa e que você está comprando ele para economizar. Porém, existem alguns casos de notebooks que estão sendo vendidos até por preços altos, como R$3.000, e a tela é TN. Eu não compraria. Como é que você sabe se a tela é TN ou não? Às vezes está no título do anúncio, às vezes está na descrição também, tá? Então é só você dar uma olhada. Telas boas são telas VA, IPS, Mini LED e OLED. Se o notebook tiver qualquer uma dessas, pode comprar tranquilo. Depois, outra coisa comprou um notebook, saiba que ele pode ficar ligado na tomada o tempo todo. Inclusive, ele deve. Se você vai trabalhar o dia inteiro no notebook, o ideal é que você deixe ele sempre ligado na tomada. Porque todos os notebooks modernos entendem que você está utilizando ele e não fica carregando o notebook, e sim utiliza a energia direto da tomada ao invés de utilizar a bateria, o que faz com que sua bateria dure até mais ao longo dos anos. Então, pode e deve utilizar o notebook direto na tomada. E o que você não deve fazer é utilizar o seu notebook direto no seu colo, a não ser que seja um MacBook Air, que nesse caso não tem ventoinha e não precisa de resfriamento ativo. Mas qualquer outro notebook que tenha ventoinha, que tenha entrada de ar debaixo dele, que é basicamente 99% dos notebooks, não devem ser utilizados no colo, principalmente se você estiver fazendo tarefas pesadas, porque você vai tampar o sistema de resfriamento dele, fazendo com que a temperatura dele interna aumente muito, fazendo com que ele perca performance e quebre muito mais cedo. E por último, meus amigos, mas não menos importante, limpe o seu notebook. Mas não é só por cima, a tela e o teclado, mas por dentro também. Se você já tem um notebook pelo menos um ano, principalmente se você trabalha em lugares que tem bastante poeira, ou é um notebook gamer, algo assim, se você olhar pela parte de baixo, você vai verificar que tá cheio de pó lá dentro. Se você tem um PC gamer, é bem normal donos de PC gamer, pelo menos uma vez no ano, abrirem o PC gamer e limparem dentro. Donos de notebook costumam não fazer isso, o que eu não entendo, porque o princípio é o mesmo. Se tem muita poeira, muita sujeira, ele vai começar a ter problema, até mesmo perca de performance, porque começa a acumular tanta poeira na ventoinha que ela já não gira mais na mesma velocidade, fazendo com que ele esquente mais, trave mais. Então, se você usa bastante o seu notebook, principalmente se for um notebook de alta performance, o ideal é que pelo menos uma vez no ano você tire os parafusos, abra ele e limpe. Passe ali uma flanelinha, um tira-pó,
dá uma soprada ali com um soprador, com um secador, alguma coisa assim, tire um pouco o pó dele e tampe ele novamente. Isso vai ajudar o seu notebook a durar muito mais, a não quebrar e a sempre estar com uma performance muito boa. Eu sei, o vídeo foi meio longo, mas eu espero que eu tenha te ajudado em alguma coisa, tá? Eu espero que eu tenha elucidado a sua cabeça em algum momento, eu espero que eu tenha te ajudado a não cair em golpe, a não gastar dinheiro à toa, a não ser enganado. E se eu te ajudei em algum momento, eu só te peço para você deixar um like, entrar nos nossos grupos de ofertas, que o link tá aqui embaixo, e comentar o que você mais gostou. Deixa o like, se inscreve no canal, valeu galera, e falou! Boas compras aí de notebook, e eu espero que eu tenha te ajudado mesmo.